Lord. E, Pai, nós queremos te convidar, Senhor, para conduzir, Pai, aquilo que será compartilhado, Senhor, e também para conduzir as nossas orações, Pai. Sabendo que tudo começa no mundo espiritual, antes de acontecer no físico. Pai, já está sendo estabelecido no mundo espiritual, Pai. E nós queremos estar atentos, Pai, à tua voz nessa manhã, nesse tempo. Pai, para fazer a tua vontade, para declarar no mundo espiritual aquilo que precisa declarar, ser declarado, para abrir e para fechar, Senhor, para usar a chave de autoridade que o Senhor nos deu, Pai, como reis e sacerdotes nessa terra, Pai, para julgar com justiça, Pai, através da tua palavra, Senhor. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. É, Bom, primeiro de tudo, então, eu quero agradecer, né? A gente tem mandado ali no nosso grupo as mensagens diárias, né? E tem sido constante, né? Estamos indo para o quarto de segurança, pedindo oração de vocês, vocês têm sustentado a gente, então eu quero agradecer todo o carinho, as mensagens no particular também, as orações, as palavras de consolo, as ofertas. Pai, eu te agradeço por cada um, Senhor, por cada um que tem sustentado os nossos braços, Pai, em nome de Yeshua. E essa noite não foi muito fácil para mim, embora em termos de sirene foi até que tranquilo, né? A gente foi para o quarto de segurança a última vez, eu acho que era por volta de 8:30 da noite. A gente estava até no meio de uma reunião de Zoom com os falantes de inglês, eu tive que sair e os irmãos continuaram a orar, graças a Deus. Mas fomos lá para o quarto de segurança e não houveram mísseis, na verdade, na nossa região, graças a Deus. E depois, até as 4 da manhã, 4:30, algo assim, ficamos sem nenhum aviso, nenhuma sirene, né? Então, graças a Deus por isso. Eh, o meu marido conseguiu, acho que, dormir um pouquinho melhor, né? Porque ele que tem sempre coordenado isso, né? Existem dois tipos de aplicativo. Um que ele manda mensagem somente para a nossa região e um outro que ele recebe todos os avisos de todos os locais de Israel. Então imagina, toda hora tá lá, pipipi, pipipi, agora no Golan, pipipi, agora em Jerusalém, agora em Tel Aviv, e assim vai. Então, para ele foi bom, eu creio, mas para mim não foi tão bom. E é assim, né? Quando o Senhor fala que é bom que sejam dois e não um, né? Para que um possa sustentar o outro. E nessa noite eu acordei no meio da noite, demorei bastante para dormir, fiquei um bom tempo acordada com um peso de intercessão, orando em línguas, sentindo uma opressão, mas fiquei ali na presença de Deus, lendo a palavra. E eu vou compartilhar aqui com vocês algumas coisas, né? Inclusive uma das palavras que o Senhor me trouxe nessa madrugada. Então, quero compartilhar aqui a tela. Lembrando que a gente está falando dessa guerra agora não é uma guerra contra o Irã, mas é contra as bases nucleares do Irã, né? Israel tem feito esse trabalho cirúrgico de ir lá e atingir somente esses locais. E é uma guerra contra o regime dos ayatollah, né? Contra esse regime do Estado Islâmico, tá? E essa operação da IDF, ela é chamada Am-Kelavi. Am-Kelavi. Am quer dizer povo e Kelavi quer dizer como leão. Povo como leão. Então, eu vou compartilhar de novo com vocês. A gente já pôs isso no grupo, mas eu quero colocar de novo. Que isso está lá em Números. Esse nome é baseado nessa passagem de Números 23, no verso 24. Vocês estão visualizando aí, né? Estão conseguindo ver a compartilhar de tela? Sim, É, sim, 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 perfeito. né? E então aqui é só para entender o contexto dessa passagem, né? Isso aqui é a profecia de Balaão, né? Quando Balaque pede para ele amaldiçoar o nosso povo e ele não consegue amaldiçoar. Então, ali no verso 23, então Balaão está dizendo assim: certamente não há encantamento contra Jacó, nem há qualquer adivinhação contra Israel. Segundo este tempo, será dito de Jacó e de Israel: o que fez Deus?
E o verso 24, que aí é o específico sobre esse nome da operação Am-Kelavi, eis que o povo se levantará como um grande leão, erguerá como um leãozinho. Ele não se deitará até comer a presa e beber o sangue dos mortos. Então, a gente tem visto mesmo essas operações da IDF, elas têm tido nomes proféticos, né? E com essas passagens bíblicas sobre Israel realmente se levantando como um leão e tomando a sua posição. Claro que nós estamos falando sobre beber o sangue dos mortos, nós estamos falando sobre a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra esse sistema maligno que tem se estabelecido em várias nações através do Estado Islâmico e principalmente no Irã, né? Eu quero compartilhar aqui com vocês também uma profecia que eu recebi de um profeta chamado Lance Lambert, tá? Eu estou traduzindo aqui tudo para o português. Essa profecia foi dada no Monte Carmel, aqui em Israel, em abril de 86. E eu quero ler só um trechinho aqui para vocês. Diz assim: E ouçam isto. Não temam o poder do Kremlin, nem o poder da Revolução Islâmica, pois planejo destruí-los através de Israel. Derrubarei o seu orgulho e a sua arrogância, e os destruirei, porque blasfemaram o meu nome. Naquele dia, vingarei o sangue de todos os mártires e de todos os inocentes que eles massacraram. Vocês estão conseguindo ler aqui comigo, né? Uhum. Certamente farei isso, pois eles pensavam que não havia ninguém para julgá-los. Mas eu vi os seus caminhos e ouvi os clamores dos oprimidos e dos perseguidos, e quebrarei o seu poder e darei fim a eles. Estejam, portanto, preparados, pois quando tudo isso acontecer, vocês terão a última grande oportunidade de pregar o evangelho livremente a todas as nações. Então, a gente tem falado sobre esse avivamento dos últimos dias, né? Quando a gente fala sobre a festa de Sucote, de tabernáculos, né? A gente fala sobre a última colheita de almas. Então, a gente não pode esquecer que antes de vir todo esse fim dos tempos, na qual todas as nações vão se voltar contra Jerusalém, que Yeshua vai voltar, mas antes, o evangelho ele tem que ser pregado a todas as nações. Antes, os Yehudim, os judeus, têm que estar de volta aqui em Israel, né? Vai haver um grande avivamento ainda. Então, aqui está falando o que nesse trecho, nessa profecia de Lance Lambert, que foi dada aqui no Monte Carmel em 1986? Está falando sobre a Revolução Islâmica e que Deus vai usar quem para destruir esse regime? Israel, derrubando o É. orgulho, a arrogância e trazendo juízo, juízo, vingando o sangue de todos os mártires e de todos os inocentes que eles massacraram, né? Por quê? Porque o regime do Irã, ele não faz só mal, ele não quer só destruir Israel. Ele oprime o seu próprio povo no Irã, né? E aqui eu quero trazer um exemplo disso. É, deixa eu achar aqui essa aba. Aqui, ó. É, deixa eu ver se já estão visualizando aqui. Agora, né? A bandeira do Irã, então, por volta de um pouco mais de 40 anos atrás, ela era essa bandeira de um leão também, né? Então, quando a gente fala esse nome dessa operação da IDF, chamada em inglês Rising Lion, o leão que se levanta, né? Não é somente sobre essa profecia de Balaão para Israel, mas também o retorno de um povo livre, que era nessa época dessa bandeira do Irã aqui do leão, antes de se tornar esse regime dos ayatolás, esse regime islâmico. E agora a bandeira deles é essa bandeira islâmica, né? Então aqui a ideia também é fazer com que esse leão, que é o povo do Irã, seja livre novamente, né? Então Israel está sendo usado como um instrumento para trazer justiça na terra, para trazer julgamento sobre os povos, né?
aqui, ó. Isso aqui é interessante a gente ler, olha. O regime iraniano tem sido chamado de a cabeça do polvo ou a cabeça da serpente, como nós compartilhamos com vocês no grupo, né? O principal patrocinador do terror global, utilizando-se de representantes para executar sua vontade diabólica por meio de tentáculos em Gaza, Líbano, Síria, Iêmen e territórios palestinos, né? Então, a gente ainda está nessa guerra com Gaza, a gente tem os Houthis que estão no Iêmen, que continuam mandando mísseis para nós, né? E agora nós estamos indo aonde? Na cabeça, né? Que é o Irã, aquele que patrocina todos esses grupos terroristas, né? A maioria desses tentáculos foi cortada, ou pelo menos incapacitada em grande parte. O Hezbollah, né? Nós praticamente ali é, acabamos com o seu poder, né? Ao longo do último ano e meio, enquanto Israel se viu forçado a combater todos esses grupos terroristas por todos os lados. Só resta agora a cabeça do povo e regime iraniano. Então, aqui eu quero mostrar um pouquinho o que que as pessoas lá do regime iraniano falam. Aqui embaixo. Aqui, ó. O povo do Irã está se manifestando agradecendo a Israel, né? Ah, quero ir mais para baixo um pouquinho. Não, pode ser aqui. Deixe-me explicar de coração, porque muitos iranianos não lamentam quando Israel ataca o regime islâmico no Irã. Veja bem, enquanto alguns no Ocidente falam de diplomacia e paz, nós, iranianos, vivemos sob a sombra desses monstros há mais de 40 anos, né? E aí ele vai relatando: roubaram a minha infância, levaram meu pai, toda a opressão ali do Irã. Aqui essa parte em negrito, ó, Israel não está atacando o povo iraniano. Israel está caçando o regime que nos manteve reféns por décadas, o regime que o mundo permitiu que crescesse enquanto éramos silenciados. E por isso, muitos de nós somos gratos. Cyrus Basham. Ahn, e agora eu quero trazer aqui para vocês, um minutinho. Ahn, a gente já compartilhou outras vezes com vocês essa passagem de essa passagem de Jeremias 49, tá? Que aqui é uma profecia contra Elão, em português, ou Ilam, que é o antigo reino ali da Pérsia, que é o Irã, tá? Que hoje é o Irã. Então, a gente vai aqui para o final desse capítulo de Jeremias 49, e Deus diz assim, no verso 35. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que eu quebrarei o arco de Elão, o chefe do seu poder, né? Falando aqui no mundo espiritual, quebrará com esse principado, né? Que traz essa malignidade sobre toda a nação, né? Quebrarei o arco, quebrarei o seu poder, né? E sobre Elão, verso 36, trarei eu os quatro ventos dos quatro cantos do céu e os espalharei em direção a todos esses ventos, e não haverá nação onde os exilados de Elão não chegarão. E aqui eu pular para o verso 38. E eu colocarei meu trono em Elão, e destruirei dali o seu rei e os príncipes, diz o Senhor. Então, glória a Deus, nós vamos orar em cima dessa passagem, Jeremias 49, versos 35, versos 38. É, aqui o Yoshua veio trazer para mim aqui, também o que que tem acontecido. Sempre a gente vê que, que Israel, a ONU, está sempre contrária, né, às atitudes tomadas por Israel, e está sempre nos condenando, né? Condenando as nossas ações. Mas agora os líderes do G7 estão nos sustentando, estão, como fala essa palavra em português? Aprovando aquilo que nós estamos fazendo, né? Então, isso é uma bênção, isso é a mão do Senhor dos Exércitos declarando
Isso, reconhecendo o direito de defesa de Israel, né? Então, isso é uma bênção em nossos dias. G7 são os 7 maiores países do mundo: Alemanha, Itália, França, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido e assim vai. Quero trazer para vocês também Isaías 28. Hoje eu estava vendo ali um update da Sucat Hallel também, a casa de oração onde nós servimos em Jerusalém. E ele trouxe essa passagem de Isaías 28. Deixa eu ver se eu estou compartilhando aqui, estou, né? Isaías 28, vamos começar o versos 5 e 6. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será por uma coroa de glória e por um diadema de beleza para o remanescente de seu povo, e por um espírito de julgamento para aquele que se assenta em juízo, e por força para aqueles que rechaçam a batalha para o portão. Então, o que quer dizer isso no verso 6? Um espírito de julgamento para aquele que se assenta em juízo. Então, essa palavra para nós, Israel, que estamos declarando e executando o juízo na terra, né? Pela graça de Deus, Bezrata declarando a justiça e o juízo aqui na terra. Então, ele vai trazer esse espírito de julgamento sobre nós, para que nós possamos executar esse juízo e justiça. E ele está nos fortalecendo, ele dá força para nós que rechaçamos a batalha para o portão. O que significa isso? Nos tempos bíblicos, o que acontecia nos portões da cidade? Os vigias ficavam ali, né? E quando os inimigos vinham e tomavam ali o portão, então se dizia que eles já tinham tomado a cidade. Então, por isso que eles tinham que estar ali no portão. Além disso, os portões eram os lugares de julgamento. Em várias passagens da Bíblia, a gente vê isso. Os anciãos se assentavam às portas da cidade para julgar, né? Então, quando você vê ali algumas passagens da Torá, que Deus está trazendo algumas leis, né, falando, o filho que for rebelde ou aqueles que tiverem adultério, levem para os portões da cidade, para que os anciãos possam trazer o julgamento sobre eles, né? Então, o portão é um lugar de julgamento, é um lugar de juízo, tá? Então, aqui está falando que Deus vai trazer esse espírito de julgamento sobre nós e força para que a gente possa levar essa batalha para fora, né? Como Israel fez esse ataque preventivo, né? Por causa da nossa inteligência, de ver que eles já estavam prontos para nos atacar, a gente foi lá e atacou eles antes. Então, é só o Senhor dos Exércitos que pode nos Aleluia. capacitar a fazer algo É assim, verdade. né? Então, essa palavra aqui de Isaías 28, ela confirma, né, isso que o Senhor está fazendo através de Israel nesse tempo. Está trazendo juízo e julgamento sobre a terra. Não porque nós somos perfeitos, mas porque Ele nos chamou para isso, né? Amém. Aleluia. Aleluia. E eu quero continuar aqui falando sobre uma passagem que Deus me trouxe nessa madrugada, que foi Isaías 45, sobre o rei Ciro. E eu não entendi nada. Eu falei, tá bom, Senhor, o Ciro foi a Pérsia. Ah, legal, Pérsia, Irã, né? Antigamente era Pérsia, agora é o Irã. E Ciro foi aquele rei que deu aquela ordem que nós, quando estávamos no exílio babilônico, poderíamos voltar para reconstruir Jerusalém, para reconstruir os muros. Podíamos fazer a nossa aliada de volta a Israel. Então, é um rei da Pérsia. Tá bom, mas eu não tinha entendido nada. Aí, quando eu fui ouvir esse update aí, essa atualização do Rick Ridings lá da Casa de Oração, ele citou essa passagem e também eu encontrei aqui no Jerusalem Post, né, no jornal aqui, deixa eu traduzir, que ele voltou para o inglês, o que Netanyahu falou. Primeiro-ministro Netanyahu dizendo para o Irã: Ciro libertou os judeus e agora é a sua vez de ser livre. Olha que tremendo, né? Um rei daquela nação foi usado por Deus para trazer liberdade para nós que éramos cativos na nossa, na nossa diáspora, né? Para que pudéssemos voltar à nossa terra. Deus usou esse rei ímpio, esse rei É dessa verdade. nação, e agora Deus está Amém. usando o rei, né? Já. O primeiro-ministro judeu para
trazer liberdade para o povo da antiga Aleluia. Pérsia, para o povo do Irã, né? Então, é tremendo as coisas que Deus faz, né? É, deixa eu ver se tem mais uma passagem aqui que eu quero ler. Eu acho que é isso aqui, 28, Jeremias 49, Ciro, essa parte que nós lemos, Ioffe, é isso aí. Então, eu vou parar aqui de compartilhar. É, vamos ver aqui, Shalom, para quem eu não tinha dado Shalom no começo, Margarete, que entrou, Maristela, Lourdes, Rosemary, Carmen, Shalom a todos. É, vamos começar então o nosso período de oração. Vamos nos lembrar dessas palavras que Deus está trazendo. Sim. Eu creio que nós temos que orar, sim, por proteção, continuar orando por proteção em Israel, continuar orando pelo governo, para que Deus continue dando sabedoria, não só a Netanyahu, mas também ao governo dos Estados Unidos, que está se envolvendo. A gente não sabe até em que ponto eles vão se envolver. É, e que Deus traga vitória, né? E que Deus Amém. traga arrependimento para os povos e salvação, né? Que Deus traga liberdade para o povo iraniano, que Deus traga salvação para o povo do Irã, que Deus traga salvação aqui para o nosso povo, que toda essa situação Amém. de aflição, ela concorra para o bem, né? Em nome de A gente já Jesus. viu, ontem eu tinha olhado os números e eu vi que a gente já tinha 24 mortos e por volta de 600 feridos aqui em Israel. Isso é um número grande, né? Por causa de todo o nosso sistema de defesa, graças a Deus, mas é um número grande de feridos. Então, orar por essas pessoas, orar pelas famílias e pelos soldados, né? E aquilo que o Senhor trouxer no coração de vocês. Amém. Para quem antissemita? Os povos? Sim, para orar pelos nossos inimigos, né? Para que as pessoas que têm se levantado como antissemitas possam reconhecer o Deus de Israel no meio de toda essa Aleluia. situação, né? Achei muito legal, agora não tenho rápida essa imagem, mas ontem eu vi que colocaram ali o Ayatollah puxando o cavalo do rei e o Netanyahu com a coroa do rei. Vocês lembram dessa passagem de Esther, que Amã teve que puxar Mordecai? É isso que deve ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar, né? Então, que Deus possa fazer isso, que as pessoas possam ver, né, a quem Deus está honrando, né? Quem é que está tomando as atitudes que vêm de Deus, né? Seguindo a vontade dele. Então, se alguém quiser começar a orar, abra seu microfone, pode compartilhar uma palavra que o senhor trouxer também e focar, né? Não se perder muito aí, para a gente não se estender demais também. Amém. Meu Deus, shalom, meninas que entraram depois. Shalom. Eu quero orar, declarar Salmo 84. O Senhor Deus construiu a sua cidade sobre o monte sagrado. Ele ama a cidade de Jerusalém mais do que qualquer outro lugar de Israel. Ó cidade de Deus, escute essas coisas maravilhosas que ele diz ao seu respeito. Pai querido, Pai amado, Senhor Deus de poder, cobre-nos com teu sangue, Pai, cobre a nossa casa
usa a nossa família, tudo que leva o nosso nome, Pai. Pai, eu te apresento Israel, Pai. É uma cidade, Senhor, aonde o Senhor escolheu para vir, Pai. Cobre no Senhor Jesus, cobre esse lugar com teu poder, dê ordem aos teus anjos, Pai. Anjos ministradores, anjo de luz, anjo de paz, Pai. Cerca esse ambiente, cerca com teu poder, cerca com a tua presença, Pai. O Espírito Santo de Deus, colocamos diante de ti, meu Pai, essa situação. O Senhor não perdeu o controle, Pai. Nessa madrugada eu acordei de manhã, Pai. Oh, papai, eu ouvi que o Senhor não perdeu o controle de Israel, pai. Em nome do Senhor, não perdeu o controle do que está acontecendo nessa situação, pai. O Espírito Santo, eu oro pelos inimigos de Israel, pai. Mostre para eles, pai, que Israel é uma cidade protegida pelo Senhor, pai. O Espírito Santo diz, vá, pai, nos quatro cantos deste ambiente, pai, trazendo, Senhor Jesus, unidade, santidade, verdade, pai. Em nome do Senhor, seja manetado toda a obra do maligno, meu Pai. Em nome do Senhor, que nenhuma arma forjada contra Israel não prosperará, Pai. Nem pelo seu povo, Pai. E todo ele que se levantar neste lugar, o teu em juízo a condenará, Pai. Manda anjos, Pai, anjos guerreiros, Pai, para proteger essa cidade, os moradores, Pai. Em nome do Senhor, dê, Senhor Jesus, estrutura, Pai. Estrutura para cada homem, cada mulher, Pai. Senhor, saber o que está fazendo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor não perdeu o controle, Pai. Obrigado, Pai, pela tua presença, Pai. Que ruge o leão, Pai. Que ruge o leão. Aviva Israel, Pai. Eu te louvo, Pai. E eu te agradeço pelas bênçãos que o Senhor já derramou por Israel. O céu do céu protege Israel neste momento. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, Luciene. Obrigada. Quem mais gostaria de orar? Glória. Te louvamos, ó Deus, te louvamos. Tu és santo, tu és santo, tu és poderoso, Senhor. O Senhor nos ensina a te louvar e a te adorar em meio às dificuldades, Senhor, ainda que a figueira não floresça, no meio das sirenes, Pai, no meio das aflições, Pai. Mas sabemos que o general está à nossa frente, ó Deus. Sabemos que o general, o general está à nossa frente, que podemos confiar, ó Deus. Ore barabasuri. Quem mais gostaria de orar? Está lendo, está lendo aqui Salmos 115, de 9 aos 18. Confia no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confie no Senhor, sacerdotes. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. Que o Senhor os multiplique, vocês e os seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou ao homem. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Aleluia. Nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Que o povo de Israel possa bendizer o teu nome. Baruch atah Adonai. Baruch atah Adonai. Bendito és tu, Senhor, em tudo que o Senhor está fazendo. Aleluia. Louvado, glorificado seja o Senhor. Pai amado, Pai santo, entendemos, Senhor Deus, conforme a tua palavra, que o Senhor move os céus, move a terra, move o coração dos homens, segundo a tua vontade, segundo o teu querer e os desígnios que o Senhor tem no teu coração, para converter o coração dos filhos aos pais, o coração dos pais aos filhos, e tornar, Senhor Deus,
o teu povo, o povo que o Senhor escolheu para te adorar e bendizer o teu nome, para ti, para o teu coração. E os teus propósitos, Senhor Deus, escritos na tua palavra, não voltam vazios, mas cumprem tudo conforme o teu coração, Senhor Deus, já escreveu, Senhor, no nosso coração. Porque apesar de estarmos, Senhor Deus, aflitos, nós sabemos que o Senhor é um Pai amoroso, querido, e que o Senhor tem misericórdia do teu povo. O Senhor sabe que o teu povo é pó, não é nada. Mas o Senhor separou esse povo e o Senhor se agradou dele e o Senhor deu aquela terra especialmente para esse povo, uma terra que produz, Senhor. Eu vi as tamareiras, Senhor, que vão amadurecer os seus frutos, Senhor, agora em setembro. Eu vi as bananeiras, eu vi, Senhor. Os meus olhos puderam contemplar, Senhor, os dias que o Senhor me concedeu a percorrer Jerusalém, ver o teu povo chorando naquele muro, a tristeza do coração que eles têm pelos seus filhos ainda presos, Senhor, ainda mantidos em cativeiro. Eu pude ver, Senhor, os jovens soldados e soldadas, Senhor Deus, no Museu do Holocausto, vendo assim como eu via, Senhor, todo o sofrimento que teu povo passou. E o povo continua feliz e trabalhando, o povo continua vivendo em meio às bombas, Senhor, que são abatidas pelos teus anjos nos céus. Eu vi, Senhor, e o Senhor nos concedeu sair, assim como Jesus fugiu para o Egito, nós saímos fugidos para o Egito. Por isso, ó Senhor, meu coração chora por deixar aquele povo lá e não poder fazer nada. E ainda, meu Deus, meu país, concordar com essa tristeza. O meu país concordar, Senhor Deus, e continue a guerra, que os inimigos de Israel o oprimam. Por isso, Senhor, diante de ti, ó Pai, eu choro por Israel, eu choro por Jerusalém, eu choro por aqueles rostos que eu pude ver, pude desejar shalom, a única palavra que eu conhecia e podia dizer a eles. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, conceda à terra, Senhor, amadurecer os frutos que estão lá. Não permita, Senhor Deus, que a terra seja atingida pela fúria do inimigo. Não permita, Senhor Deus, que a vida dos teus filhos e filhas sejam ceifados, Senhor Deus. Jovens, meu Deus. Pai, no nome santo de Jesus, que as tuas mãos, Senhor Deus, que a tua roupa santa cubra Israel, cubra os céus de Israel, cubra, Senhor Deus, as cidades do teu povo. Pai, envergonha o inimigo, Senhor, mais uma vez nós te pedimos. Não sabemos do teu propósito, Senhor, mas o nosso coração, Pai, o nosso coração está em desespero, porque nós sabemos o quanto as nações tecem os seus planos contra os teus ungidos, Senhor. Continua a tua palavra prevalecendo e o Senhor guarda o teu povo, o Senhor protege o teu povo. Por isso eu te peço, protege os teus filhos, guarda os teus filhos, Senhor Deus. Segura com a tua mão forte e poderosa, Senhor Deus, todo o ataque do inimigo, Senhor. Que o escudo de Davi, Senhor, possa fechar os céus de Israel, protegendo e guardando o teu povo. Envergonha o inimigo, Senhor. O Senhor diz na tua palavra que o Senhor é quem cria
a sabedoria no coração do homem. Por isso, Senhor Deus, enlouquece o inimigo, que eles possam brigar entre eles, Pai, assim como o Senhor fez, Senhor, com Gideão, Pai, porque Amém. eram poucos contra milhares. Assim, Senhor, o Senhor fez com o rei Josafá. Enquanto adoravam, o Senhor abatia os inimigos entre eles mesmo. O Senhor enviava os seus anjos e confundia as mentes deles, e os planos deles, Senhor Deus, se tornavam contra eles mesmos, assim como diz a tua palavra, que o inimigo cava a cova e ele cai dentro dela. Assim nós te imploramos e te pedimos perdão pela nossa ansiedade, pelo nosso nervosismo, pelo nosso desespero, porque nós não sabemos o propósito do teu coração, mas nós te pedimos, guarda Israel, Amém. guarda o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Obrigada, Rosemary. Obrigada, Carmen. Amém. Eu gostaria de Amado, orar, porque eu vou ter que sair daqui a pouco. Pode ser, Xoxana? A Rosana que tinha aberto, né? Você pode esperar um pouquinho, Rô? posso sim, pode, Obrigada. pode deixar, eu ia falar, quem precisar sair pode orar, mas Deus deu algo e aí eu quero colocar, Não. amém. Amém. Gisela, Pode então. ir, Obrigada, querida, pode Rosana. ir. Imagina, nós Obrigada. estamos juntos. Amém. Obrigada. Amém. Eu leio o Salmo 125, né? Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não pode ser movido, mas permanece para sempre. Jerusalém, montanhas ao redor dela. Deste modo está o Senhor em volta de seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não governará sobre a herança dos justos, para que os próprios justos não desviem suas mãos para o mal. Faze o bem, Senhor, faze o bem àqueles que são retos de coração. Mas aqueles que se desviam para o lado, para os seus próprios caminhos tortuosos, que Adonai os expulse, juntamente com aqueles que praticam o mal. Shalom sobre Israel. Amém. Pai, nós sabemos, Senhor, pela tua palavra, que o Senhor guarda o seu povo, Pai. É verdade. Continua, Senhor, juntando o seu povo, Pai, em Jerusalém, guardando, Pai. Liberta, Senhor, de toda idolatria, Pai, de toda busca, Senhor, a deuses contrários, Pai. Liberta, Verdade. Senhor, de Baal, de Moloque, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Os justos, Pai, em Israel, Senhor, tem clamado a Ti, Pai, os que conhecem Teu nome. Pai, nós cremos, Pai, que nada disso é em vão, Senhor. É Como a irmã verdade. acabou de orar, Senhor, perdão pela nossa ansiedade, Pai. Nós Verdade. sabemos também que tudo isso é profecia, Pai, é cumprimento do que está na Tua palavra, do que está em Isaías, Pai, em Jeremias, do que está em Apocalipse, Deus. Mas, Pai, que haja proteção para os justos, haja proteção para as Verdade. crianças, Pai, para os Em nome de idosos, Jesus. Senhor, para os órfãos, para as viúvas, Pai, em nome de Verdade. Jesus, para os especiais, para os que Verdade. estão nos hospitais, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E os que estão sequestrados, Senhor. Nós sabemos, Pai, que a vingança é tua, Pai, é tua É responsabilidade, verdade. Deus. Mas que haja consolo, Pai, para essas famílias. Que o Senhor traga Verdade. luz, Pai, onde estão os sequestrados, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Um anjo teu, Senhor, libertou Pedro da prisão, Pai. Que os É teus verdade. anjos, Senhor, guiem, Pai, o teu exército, Senhor. Em nome de Glória a Deus. Jesus, Pai. Que não haja, Senhor, espírito de vingança no exército de Israel, porque a vingança é tua responsabilidade, Pai. Mas que Verdade, eles Senhor. estejam agindo, Senhor, no teu espírito, Pai, segundo a É tua verdade. vontade. Em nome de Volta o Jesus. coração, Pai, do Netanyahu para ti, Deus. Volta o coração das autoridades para ti. Volta o coração Verdade. dos legisladores, Pai, em Israel, para ti, Senhor. Dos professores, dos médicos, Pai, dos policiais, Deus. Dos pais, das Verdade. mães. Que o coração Verdade. dos pais se converta aos filhos e dos filhos aos pais, Senhor. Em Verdade. nome de Jesus. Eu creio também, Pai, como está escrito lá em Atos, quando Filipe, Pai, pregou para aquele eunuco lá em Gaza, Senhor. Foi evangelizado Gaza, Pai. Em nome de Jesus, que hajam mais orações em Gaza, Pai.
Que aquele povo que Verdade. está ali também seja liberto, Deus, em nome de Verdade. Jesus, como em todo o Oriente Médio, Pai. É. Não deixa, Senhor, nada escondido, Pai, e que o mundo veja que é a sua mão sobre Israel, Senhor. Como Aleluia. nós já temos visto, Pai, que um país tão pequeno consiga se defender de tantos inimigos se não fosse o Senhor, Pai. Em É. nome de Jesus, te agradecemos por termos o teu Espírito, por termos a tua palavra revelada, pelo teu Filho estar voltando, Pai, e que haja um conhecimento, Pai, do teu Filho em Israel e nos confins da terra, Senhor. Em nome de Jesus, guarda todos os missionários, Pai, que estão em Israel e nos confins da terra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Rosana. O Senhor deu, eu também não sei. Eu sempre peço uma palavra e fico esperando. Se Ele quer naquele dia dar, eu glorifico. E Ele falou para a gente ir junto, lá em Isaías 41. E quando você falou sobre 45, eu falei, pai, eu não sei também o que o senhor quer falar aqui, mas se o senhor quer que a gente leia e ore em cima de algumas coisas aqui, é o Senhor, Jesus. Então, na palavra do Senhor está escrito: calai-vos perante mim, ó ilhas, e os Aleluia. povos renovem as suas forças. Cheguem-se e então falem. Cheguemo-nos e preitemos juntos. Quem suscitou do Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Quem faz que as nações se lhe submetam e que ele calque aos pés os reis e com a sua espada o transforme em pó e com o seu arco em palha que o vento arrebata? Persegue-os e passa adiante em segurança por uma vereda que seus pés jamais trilharam. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, Aleluia. o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. Os Aleluia. países do mar viram isso e temeram. Os fins da terra tremeram. Aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou. E ao seu próximo disse: sê forte. Aleluia. Vamos no 9. Tu, a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos meus cantos mais remotos, e a quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te Aleluia. fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que Aleluia. envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás, serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas que eu te ajudo. E agora eu falo no 21. Apresentai-vos a vossa demanda, diz o Senhor. Alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó. Trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer. Relatai-nos as profecias anteriores, para que atentemos para elas e saibamos que se cumpriram. Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que somos deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o veremos. Eis que sois menos do que nada,
e menos do que nada é o que fazeis. A abominação é quem vos escolhe. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, no poder do teu sangue, tu falas aqui que o Senhor suscitou um Redentor. A nossa esperança é tu, Yeshua HaMashiach. A tua esperança para Israel e para todas as nações da terra que tu criaste. É tu, Yeshua HaMashiach. Maranata, vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Que se cumpra a tua palavra, a tua verdade. Ah, tu mesmo, Yeshua HaMashiach. Lendo aqui, o Senhor me reportou lá no Monte das Oliveiras, quando tu estava ali no Getsemane, e tu disseste: a minha carne é fraca, mas meu espírito está forte. Nós sabemos que o Espírito, Senhor, do seu povo, que tem estado com a tua palavra, eles têm sido fortalecidos cada vez mais. Mas a carne, Pai, é aquilo que o Senhor colocou aqui, não temas, não temas. Pai, a Xoxana falou, sua filha, que essa noite ela acordou. Sim, o espírito deles está forte, mas a carne, Pai, as emoções, é só o Senhor que sustenta, assim como o Senhor sustentou a Yeshua HaMashiach, quando tudo tinha que se cumprir, tudo tinha que ficar consumado. Nós não sabemos como orar, Espírito Santo. Leva com gemidos aquilo que nós não sabemos, nos perdoa, mas nós estamos aqui na torre de vigília, nós estamos nos portões, nós estamos aqui onde o Senhor tem nos chamado a estar, a trazer aquilo que está nos céus aqui na terra. Nós queremos sim, Pai, ver a salvação. O Senhor viu as razões. Nós não estamos atacando pessoas, mas tem pessoas que se juntaram a esse sistema. E nisso tem os inocentes que também estão indo, porque o Senhor fala que não tem como, assim como não foi desde o princípio, não vai ser agora. Mas o Senhor sabe como o Senhor está julgando aqueles que são maus, aqueles que são deuses, como está falando aqui, o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, justo juiz. Por isso, nós colocamos diante de ti esses 2/3 que precisam ainda ser destruídos, dessas coisas que é se está sendo destruído, é porque não é a hora que o Senhor tem a se levantar. Como o Senhor falava, Jesus, para aqueles que o Senhor ia salvando, não conta para ninguém, porque ainda não é a minha hora. Nós queremos, Pai, ver a sua hora se cumprindo. E o inimigo não, ele quer acelerar, ele quer tomar o lugar do Senhor de honra. Por isso, nós pedimos que o Senhor dê toda a estratégia do céu para aqueles que estão à frente e sustenta, e as nações saibam que só o Senhor é Deus e que o Senhor suscitou um redentor, Pai, e que esse lugar que o Senhor suscitou, o Senhor guarda como a menina dos seus olhos, o Senhor protege, porque é o Senhor que assim estabeleceu. Nós queremos te glorificar, Senhor, te bendizer por essa família que te obedeceu, como eu estava aqui falando, até aqui na casa dos meus pais. Sustenta eles e sustenta todos que têm obedecido e que têm ido em aliar para a sua terra e que têm estabelecido altares de adoração, da onde o Senhor suscita as reuniões, da onde o Senhor suscita as verdades, as notícias que vêm do céu. É isso que nós colocamos diante do Senhor em gratidão, no poder do Redentor que vive em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Obrigada, Senhor. Obrigada, Rosana. Mais alguém Amém. que gostaria de orar? Maristela. Amém. Pai, ah,
Pai, nós te louvamos, te rendemos graça, porque sabemos que tu está no controle, o Senhor reina, o Senhor governa, estás acima de todos os principados e potestade. Eu oro em concordância, Pai, com os irmãos, sobre a paz em Jerusalém, a paz em Israel, a salvação dos judeus e a salvação dos árabes. Vem com teu braço forte, vem, Senhor, põe muralhas ao redor de todas as fronteiras de Israel. Senhor, trabalha no emocional, trabalha na paz, Pai, no emocional de cada cidadão, de cada, Senhor, família que ali está em desespero, em desesperança. Levanta o teu povo grande, forte, com espírito grande, elevado, cheio do teu poder, cheio da tua unção. Precisamos agora, Senhor, mais do que nunca, da tua presença. Eu chamo a obra da cruz em cada canto, Senhor, ali de Israel. Também chamo a salvação para os iranianos, persas que não conhecem o Senhor, que eles venham com essa situação, conhecer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todavia, Senhor, os perversos que sejam, Senhor, eliminados segundo a tua perfeita vontade. Tu és Deus poderoso, Pai, aquele que começou a boa obra é fiel em terminar, e nós cremos. Chamo também a materialização de anjos como soldados, ó Pai, e junto com os soldados de Israel, protegendo e guardando Israel, Senhor. Ó Deus, dá revelação ao teu povo, e, Senhor, este espírito de encantamento no mundo, de torção de palavra, de ódio, seja removido. Rejeitamos também, Senhor, tudo aquilo que é de Satanás. Aceitamos somente o que é do Senhor, Pai. Existem coisas que estão escritas e precisam se cumprir, mas o Senhor é Deus que cuida dos teus. E eu te agradeço, Pai, protege teus filhos, os missionários ali, em nome de Jesus. Obrigado. Nos deu um dia de paz, de proteção. Ela deu aí o número de feridos. Senhor, que o Senhor livre, Pai, que não caia nenhuma bomba prejudicando família. Eles têm sido tão, Senhor, atacados, e a fúria do inimigo, nós sabemos que, não sei se o Brasil tem o papel disso, sobre o urânio enviado, Senhor, que está revelado, precisa ser revelado, Pai. Nós rejeitamos esse governo, Senhor, usurpador, que não foi eleito pelo povo, mas foi usurpado, Senhor. Nós rejeitamos o que ele tem falado em relação a Israel. O Brasil é a favor de Israel e a igreja está com Israel, está com o teu povo, Pai. E os inimigos serão abatidos e humilhados. E eu sei, Pai, que a tua palavra fala que as nações são como gotas dentro de um balde. O Senhor as tem como nada. O Senhor movimenta, o movimento das peças estão aí, não só com Israel, mas com todas as outras nações. Ali, Senhor, a Rússia e outras situações, a China, todos eles o Senhor governa, o Senhor está no controle, Pai. E em nome de Jesus nós sabemos que no tempo certo o Senhor dá a peça-chave e o checkmate sobre tudo aquele que precisa ser eliminado. E eu te agradeço, Pai, pelo teu amor e que precisamos neste momento, Senhor, faz o teu povo invisível diante dos inimigos. E a mídia, Pai, esse sistema corrupto da mídia, junto com o sistema político corrupto, junto com o sistema religioso corrupto, andam de mão dadas com mentira, fragmentando, Senhor, a verdade. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Maristela. Glória a Deus. Mais alguém gostaria de orar? Senhor, nessa hora queremos dizer que cremos, conforme a tua palavra, que diz que aquele que está debaixo do teu esconderijo, a tua sombra descansará. Senhor, muitos dias, Senhor, de guerra, muitos dias de aflições, de medo, de temor. Ó Deus, nós sabemos que muitas vezes a nossa carne treme, os nossos sentimentos ficam abalados, mas queremos te dizer, Senhor, que confiamos na tua palavra. Que nessa hora, Senhor, todos aqueles que estão, Senhor, à frente da guerra, a força de defesa de Israel, ó Deus, todos aqueles que comandam direto ou indiretamente, ó Deus, aqueles que são, Senhor, da área especiais, Senhor, para poder, Senhor, da inteligência, possam ser, Senhor, guardados por Ti, Senhor, sustenta eles, sustenta, Senhor, cada um, as suas famílias, seus filhos, seus pais, ó Deus, seus irmãos, todos os seus familiares, Senhor, que muitas vezes também estão, Senhor, abalados, mas sabemos, Senhor, que Tu tem nos chamado, Senhor, como povo Teu,
E como povo teu, nós nos colocamos de pé diante daquele que é toda a força para nós. Queremos dizer, Senhor, que nós confiamos que tu tens nos chamado, ó Deus, para sermos realmente um povo que, ó Deus, estende uma bandeira, Senhor, de identidade, aquele, Senhor, que realmente tem buscado o único Deus, e que possamos nessa hora, nesta manhã, Senhor, aqui no Brasil, ainda é cedo, Israel já passa de meio-dia, Senhor, ó Deus, vem fortalecer a cada um deles, aqueles que têm se colocado na torre de vigia, Senhor, ó Deus, fortalece as suas casas, suas famílias, ó Deus, que toda a proteção, Senhor, não seja de um bunker, Senhor, mas que seja realmente a proteção que venha do Senhor, a proteção que guarde, Senhor, ó Deus, como realmente guardado no esconderijo do Altíssimo, Senhor, e que todos aqueles que têm se levantado contra o teu povo, Senhor, o teu povo escolhido, os judeus, e nós que somos enxertados, Senhor, nós te pedimos que eles sejam, Senhor, desbaratados, sejam neutralizados, que toda a força, Senhor, que eles pensam que eles têm com ele, Senhor, seja realmente, essa força seja diminuída, Senhor, e caia por terra pelo poder que há no nome de Yeshua. Senhor, e nesse nome que nós confiamos, é nesse nome que nós estamos aqui nesta manhã, sabendo, Senhor, que Tu és aquele que tem livrado o Teu povo, e mais uma vez, Senhor, ó Deus, como foi colocado aqui, Senhor, na oração, Senhor, ó Deus, que muitos possam ver, Senhor, que aqueles que se levantam, Senhor, e armam a armadilha contra os Teus, Senhor, cairão nas próprias armadilhas. Senhor, como foi na época de Esté, Senhor, ó Deus, aquela armadilha que foi feita para o teu servo Mordecai, Senhor, ó Deus, que eles mesmo caiam na própria forca, Senhor, todos eles e suas famílias, Senhor, sejam destruídos. Ó Deus, mas aqueles que são teus sejam guardados, Senhor, livra, Senhor, de todo mal. Ó Deus, dá estrutura, Senhor, para cada um, Senhor, ser fortalecido a cada dia. Razak, Venite, Razek, Senhor, ó Deus, que sejamos fortes e sejamos fortalecidos em Ti, porque nós sabemos que a nossa força vem do Senhor. Ai de nós, se não fosse o Senhor para nos fortalecer, para nos levantar, ó Deus, para nos fazer, Senhor, humildemente, sermos intercessores, Senhor, um dos outros, ó Pai. Ó Deus, que possamos realmente ajudar um ao outro em oração, intercessão. Ó Deus, tantas outras têm sido as aflições que o teu povo tem passado, Senhor, não somente na Terra Santa, Senhor, mas o teu povo, Senhor, espalhado sobre toda a face da terra. Senhor, guarde toda a retaliação, Senhor, todo o mal. Ó Deus, todos aqueles que têm, Senhor, inflamado o coração contra o teu povo, Senhor, ó Deus, também que eles sejam, Senhor, cancelados e envergonhados, ó Pai, ó Deus, todo temor, Senhor, que muitas vezes as pessoas, ó Deus, ficam às vezes titubeando, Senhor, diante, ó Deus, dos momentos que estamos passando, mas que possamos confiar, olhar para o alto, que é do alto, Senhor, que Tu nos traz o socorro, e é no alto que Tu estás. Senhor, sustenta, Senhor, que cada vez mais, Senhor, nesses dias difíceis que passamos, que possamos, Senhor, mostrar, Senhor, a nossa identidade de povo escolhido Teu. Obrigada, Senhor, porque um dia Yeshua derramou o Teu sangue, Senhor, naquela cruz em favor de nós. E nós estamos aqui, Senhor, intercedendo um pelos outros. Nós muitas vezes não nos conhecemos, não sabemos a necessidade real de cada uma, mas nessa hora, Senhor, viemos te pedir, Senhor, unidos em Ti, Senhor, pedir um pelo outro, ó Senhor, para que possamos nos manter de pé, para que possamos saber que nós temos um ao outro para estarmos intercedendo, ó Pai. Nessa hora eu venho te glorificar, eu venho te exaltar, Senhor, porque, ó Deus, pessoas de vários lugares, de vários países, Senhor, ligados em oração, Senhor, porque Tu nos fizeste povo, Tu nos fizeste família,
e é por isso que nós estamos aqui agora, Senhor. Ó Deus, que tu possa, Senhor, nessa hora enviar os teus anjos, Senhor. Ó Deus, no espaço aéreo de Israel, no espaço terrestre, Senhor, no espaço marítimo, Senhor, nas fronteiras, Senhor, coloca, Senhor, o teu exército de anjos, anjos, Senhor, que guerreiam, Senhor, por aqueles que estão ali na frente da batalha. Ó Deus, tu és aquele, Senhor, que nunca perdeu nenhuma batalha. Tu és aquele, Senhor, que sempre esteve à frente do teu povo, Senhor, dando ordens, Senhor, de guerra, dando, Senhor, direção, Senhor, que tu venha dar direção. Ó Deus, que eles não possam estar somente confiando, Senhor, na estrutura, Senhor, de guerra balística, Senhor, mas que eles possam estar confiando no Deus, Senhor, único, Senhor. Ó Deus, como nós dizemos, Shema Israel. Ó Deus, que possamos dizer, povo, ó Israel, ouve, ouve que nós temos um Deus que é único, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, porque estamos aqui, porque confiamos, Senhor, que na unidade, Senhor, tu desse a tua bênção. Te agradeço, Senhor, pela vida, Senhor, do casal, Senhor. Ó Deus, que eu tive a oportunidade de ingressar nesse grupo e nesse primeira vez, Senhor, estar aqui orando com cada uma delas, com cada um deles, ó Pai. Eu quero te agradecer por esse privilégio, por essa oportunidade, Senhor, que tu tem me dado neste dia, Senhor. E muito obrigada, Senhor, mais uma vez. Queremos declarar, Senhor, que aquele que está, Senhor, debaixo do teu esconderijo vai descansar a tua sombra, Senhor. E nós te glorificamos porque sabemos que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Muito obrigada, Senhor, por cada vida, por cada família representada, por cada irmão, por cada irmã, Senhor. Ó Deus, pelos jovens, Senhor, pelos homens e mulheres que estão, Senhor, na frente da batalha, Senhor. Fortaleça, dá estrutura a eles, Senhor, não uma estrutura física, Senhor, somente, mas uma estrutura, Senhor, que venha do céu, Senhor, essa força que eles precisam, lucidez, Senhor, que todo cansaço demasiado, Senhor, seja restaurado neste dia, Senhor, e que nós possamos estender a bandeira da vitória e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Muito obrigado por tudo, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. 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 Eu lembrei daquela música. Ele me faz andar, ele me faz andar em lugares altos, Aleluia. acima dos problemas, Em nome de acima das Yeshua. tribulações, Aleluia. acima das perseguições, É verdade, Senhor. mais alto, mais alto, Aleluia. mais alto, Mais altos. mais perto de ti, mais Verdade. perto de ti. Sim, Deus, nós Aleluia. queremos estar nesses lugares altos, Senhor. Conforme os dias vão ficando mais difíceis, Senhor, conforme as situações ao nosso redor vão ficando mais difíceis, Senhor, de digerir, Pai. Nós queremos estar nesse lugar alto, Senhor, acima dos problemas, acima das tribulações, acima das perseguições, Ó mais Deus. alto, eleva-nos, Senhor, mais alto, mais perto de ti, mais puro, mais santo. Nos faz, Senhor, nos faz habitar no esconderijo do Altíssimo, Senhor, à Aleluia. sombra do Onipotente. Beseter Aleluia. Elion, Beseter Elion, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra de El Shaddai, onipotente descansará. Tu és, ó meu Deus, El Shaddai, El Shaddai. Tu és, ó meu Deus, El Shaddai.
Shaddai. Obrigada, Senhor. Nos mantém nesse lugar, Pai. Nos mantém nesse Aleluia. lugar, Pai, nesse esconderijo do Altíssimo. Ainda que a Meu Deus. terra se transtorne, ainda que os reinos se abalem, Senhor, nós permaneceremos nesse lugar inabalável, Pai, que é a tua presença. Declaramos a nossa alma, descansa no Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Dizemos a nossa alma, aquieta toda ansiedade, todo medo, bata em retirada das nossas vidas. E o shalom sobrenatural do Senhor permaneça nesse lugar da presença de Deus, da presença. Tem mais alguém que gostaria de compartilhar algo, de orar? E senão nós vamos encerrar. Pai, tu és santo, tu és santo, tu és santo, Pai. Exaltamos o teu nome. Exaltamos o teu nome, Senhor. Tua santidade. A tua santidade, Senhor. Declaramos a tua santidade, Pai. Aleluia. A tua santidade sobre Israel. Oh, Kadosh, Kadosh, Kadosh Atah. Kadosh, Senhor. Queremos estar como os Koanim, Pai, como sacerdotes que carregavam a arca diante do exército, Senhor. Quando Jeoshafat teve vitória, Senhor, e eles cantavam que o Senhor é bom. Odula Adonai Kitov, que Leolam Hasdo. Oh, que o Senhor é bom e que sua graça dura para sempre, Senhor. Nós colocamos à frente, Senhor, como adoradores, Senhor, Senhor, declarando a tua bondade. E enquanto isso, Senhor, o Senhor está cuidando, o Senhor está trabalhando, e o Senhor está fazendo os inimigos serem confundidos, Senhor, os inimigos serem paralisados. Pai, que nós possamos exaltar o nosso louvor nesses dias, Pai. Que nós possamos levantar o altar da adoração, Senhor. Meu Deus, O altar da adoração como batalha, como arma de batalha, Senhor. Levantamos. O altar da adoração seja levantado em Israel. O altar da adoração seja levantado em Israel. O altar da adoração seja levantado pelos intercessores nas nações. Para que esse muro de proteção seja levantado. Para que esse muro de proteção permaneça, para que a vitória seja completa, Senhor. Levantamos esse altar de adoração. Levantamos, Senhor, que possamos aprender a usar as armas espirituais que o Senhor nos deu, Pai. A arma da adoração, Senhor. A arma da adoração. Fortalece os teus adoradores, os teus intercessores, Pai, nas casas de oração, Pai, aqui em Israel e nas nações, Senhor. Que o louvor, Pai, seja essa arma, Senhor, essa arma de guerra, a espada que o Senhor coloca em nossa boca, Senhor. A espada que o Senhor coloca em nossa boca para trazer vingança sobre as nações, como fala no Salmo 149, que o Senhor vai prender os reis em cadeias, Pai. Oh, deixa eu colocar aqui rapidamente. Salmo 149. Aqui, ó, a partir do 149. Tem uma adoradora aqui, a Ludmila, que é apaixonada, e a Ludmila não está aqui à toa, e eu creio que a Ludmila está aqui para liberar um louvor de adoração, para poder trazer junto com todos nós algo. Eu estava aqui, Ludmila, e quando ela falou, testificou, você tem algo para liberar com a adoração. Então, libera, amiga de Jesus. Amém. Amém. Eu vou ler aqui, Ludmila, depois você pode liberar aí, ó. Vou ler aqui, ó, Salmo 149, a partir do 5. Alegrem-se os santos na glória, cantem alto sobre as suas camas. Estejam em sua boca os altos louvores de Deus,
e uma espada de dois Aleluia. fios na sua mão, para Aleluia. executarem vingança sobre os povos, vingança sobre os Aleluia. pagãos e Nações. punições sobre o povo, para amarrarem os seus reis com correntes e os seus nobres com grilhões de ferro, para executarem sobre Aleluia. eles o juízo escrito. Todos os seus santos têm essa honra, nós temos essa honra de declarar e de executar o juízo sobre os povos. Louvai ao Senhor. Aleluia. Amém. É, quando eu estava orando com vocês, aí o Senhor me levava assim: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de José, Deus de Moisés, Deus de Josué, Aleluia. Deus de todos os reis que passaram, Deus de Davi, Deus de Aleluia. Salomão. Aleluia. Oh, Pai, Alabachura e canta Alabalaraia. Ô Senhor, nós vemos, Senhor, o teu agir, nós vemos, Senhor, tudo aquilo, todo o teu cuidado com o teu povo, Pai, as tuas promessas, elas vão se cumprir, porque o Senhor é Deus de aliança, Pai. É verdade. Nós vimos a aliança, Pai, que o Senhor tem com o teu povo, Pai. Por isso eu canto, eu não preciso ser reconhecida por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que estão no céu. O teu, aí depois fala Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Quando Gisela, quando Rosana estava lendo Isaías, e aí vinha essa palavra muito forte, sabe? Que a palavra de Deus vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. E hoje nós vemos a palavra do Senhor se cumprindo, aqueles mísseis que vêm e são abatidos, a mão forte do Senhor poderosa em Israel, e os inimigos são tão gigantes como no passado, eles vinham com cavalos, cavalheiros, carros de guerra, mas os anjos eram muito maiores, o exército do Senhor é muito maior. Quando aquele homem que estava com Eliseu falava, estava desesperado, Eliseu falou assim: Senhor, abra os olhos para que ele veja. O exército do Senhor é muito maior, é muito mais poderoso. Muito mais poderoso, e eu louvo e glorifico, porque é esse Deus que eu louvo, é esse Deus que eu adoro, esse Deus poderoso. A palavra dele diz que antes que houvesse dia, ele já existia. Oh, Pai, como é bom, como o Senhor é bom, como eu glorifico ao Senhor, como é bom ter a tua palavra para que a nossa fé seja fortalecida. Quando nós olhamos para trás e vemos toda a história de Abraão, de Davi, até chegar a Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Oh, Pai, eu glorifico e eu trago, Pai, a memória quando Pedro chegou na casa de Cornélio para levar a salvação. E Pedro e todos aqueles que foram batizados no Espírito Santo, e eu peço ao Senhor, porque ontem eu estava assistindo, eu não paro
de ver as notícias. E quando eu estava vendo, muitos ali ainda estão passando por isso porque ainda se negam ou ainda não querem, não te conhecem ainda, os próprios de lá, os teus filhos de lá. Pai, que eles sejam batizados no Espírito Santo, que eles recebam o Espírito, porque basta uma palavra tua, basta uma palavra. Quando Pedro chegava com a tua palavra, o batismo acontecia do Espírito Santo, e que esses missionários que estão ali, que intermédio do Senhor, que pela palavra do Senhor que for proferida pela boca deles, haja um batismo do Espírito Santo na população de Tel Aviv, na população de Jerusalém, de todos aqueles que ainda não aceitaram o Senhor Jesus como nosso Salvador, que veio para morrer, morreu e ressuscitou para nos dar salvação. Eu clamo, Senhor, eu clamo, sejam envergonhados os nossos inimigos, sejam envergonhados, Pai. Oh, Jesus, muito obrigada, Pai. Amém, amém, Rosana. Amém. Amém, amém, Amém. Xuxana. Glória a Deus. Amém, Muito obrigada, minhas queridas. amém. É, ontem a pastora Glaucia mandou os áudios das orações, né, de quem estava na sala ali com ela. Eu tive que sair rápido. E acho que foi você, né, Ludmila, que cantou aquela música de Emaús, né? Os nossos olhos se Que abrem. bom. E me tocou muito mesmo, porque começou, né, Deus me relembrar que ele está fazendo isso no meio do nosso povo, né? Que ele está se revelando, os olhos serão abertos, né? Ao partir o pão, os olhos serão abertos. Então, nós recebemos essa palavra, e quando você agora orou sobre Tel Aviv, eu me lembrei que estava programada a parada gay para o dia 13 de junho, e foi justamente quando iniciou essa operação, e essa parada em Tel Aviv foi cancelada. Então, Pai, nós te damos glória, Senhor, glória, porque somente ao teu nome se dará glória e não ao inimigo, Senhor, não o espírito da vergonha, da abominação, mas ao Deus da glória, ao Deus que é santo, Kadosh. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos e continuaremos confiando em Ti, para que possamos ter fé e ver esses milagres, essas maravilhas que a tua irmã declarou agora, Senhor, a tua filha declarou agora, Senhor, a minha irmã. Teu Espírito seja derramado, Teu Espírito sendo derramado em Tel Aviv, Teu Espírito seja sendo derramado em Jerusalém, na Galileia, Senhor, em Haifa, em todos os seus lugares, Pai, em todas as cidades aqui, o Teu Espírito seja derramado, Pai. Teu Espírito que traz consolo, o Teu Espírito que traz consolo, que traz, convence do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach. Queridas, muito obrigada. Eu tenho que sair agora, que aqui já é hora do almoço aqui, as crianças estão aqui. E obrigada, Margarete, você é bem-vinda. Foi bom te conhecer, a sua voz por enquanto, ainda não estou te vendo, mas a gente sabe como é que é também essa hora aí, todo mundo acordando ainda, né? Então, vocês tenham um ótimo dia. Muito obrigada. E vamos continuar aí Xuxana, manda firme. escreve aqui o Pix seu para a gente puder, né, tá ajudando você. E eu até comentei com algumas amigas também, para a gente se reunir para fazer uma oferta para você, tá? Aí você manda, por Amém. favor, tá? Ludmila, eu Sim. tenho um contato de um pastor aqui de Curitiba, ele pega tudo e ele manda direto para eles. Eu vou passar para você no particular, e aí você fala com ele é uma bênção, e aí você fala o contexto, e aí ele manda, porque é meio difícil para mandar direto, foi isso que eles me falaram. E é essa pessoa que é essa, né, essa ponte aqui junto com eles, né, Xuxana? Amém, o pastor Pronto. Delber. Rosana, você tem o contato atual dele? Porque antes Eu estava se fazendo para a igreja, agora está direto Não, na pessoa não, física. eu Você tenho tem dele esse, né? porque lembra que eu falei que o Espírito Santo colocou também que era para pôr uma sementinha? Então, todo mês estou pondo a sementinha aí, tá? Glória a Deus. Glória a Deus. Pedindo a Deus que essa semente aumente, né? Que a sementeira aumente, vocês orem,
né? Eu vou estar entrando aí de novo para poder ter recursos a mais para poder estar podendo enviar, né, para os trabalhadores que estão no campo. Amém, minha E querida. pegue e dá um Pronto. abraço assim profundo, no silêncio, mas profundo em cada um dos seus filhos. O legado do Senhor, o Santo de Israel. Abraça assim e fica assim mesmo que Jó, eles não entendam nada, viu, Xoxana? Tá bom? Tá bom. Obrigada, querida. A Ludmila está no nosso grupo do WhatsApp, onde a gente posta as não, atualizações. Ah, então você não. passa meu contato, Rô, para ela, que aí eu já mando o link do Passo, grupo e tudo, tá bom? já Não, passo. Passo tá sim. bom. Aí, ó, tem a Margarete, que eu não sei se ela também Margarete já tá, está. Margarete já está. tá? Todo tá aqui. Então tá bom, gente. Olha, nós estamos juntos, né? Oremos uma pelas outras, vocês orem também. Era 1 hora da manhã, eu estava com meu pai com uma crise de ansiedade no hospital e eu senti um grãozinho de areia do que vocês estão sentindo, porque eu estava dormindo, de repente a cuidadora chegou aqui, sabe? E falando, nossa, seu pai está com a pressão assim, seu pai está apertado o peito. E então eu falei, eu dormi falando, Senhor, o Senhor deixou eu sentir um grão de areia do que é que eles estão passando lá, que eles estão cuidando das coisas e de repente, ou eles estão dormindo e de repente tem que seguir todas as direções que a sirene faz. A gente não sabe o que é isso. Então, a gente ora sem saber, mas Amém. imaginando. Então, que Deus nos dê esse quebrantamento de coração, Amém. porque nós não sabemos, Xoxana. Nós estamos num país que a gente não vivenciou ainda nada disso, né? Então, Sim, a gente está sendo também treinada, também forjada, né? amém. A adentrar no coração de Deus junto com vocês. Amém. Amém? Orem sim, isso que você falou do seu pai, orem por mim, sim, esses sintomas, né, que a gente sente no nosso físico por causa do emocional. Então, orem por isso também por mim, tá bom? Essa questão da ansiedade, né, Amém. sintomas É. e o shalom de Deus. O corpo fala, É, o corpo fala. o A corpo gente fala. não quer, mas o corpo fala. Amém. Tá bom, minhas queridas, eu preciso ir. Obrigada, muito obrigada. Um beijo a todas. Shalom, shalom.